Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula sobre identificação espectrométrica de compostos orgânicos. Neste vídeo nós trataremos da espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta e do visível. Esta é a parte 1 e essa aula foi dividida em várias partes para facilitar o seu estudo. Nesse vídeo nós discutiremos sobre o princípio e os conceitos básicos da espectroscopia no ultravioleta e na região do visível e critérios para escolha de solventes para obter um espectro nessa região do UV visível. Antes de iniciar nossa discussão sobre a espectroscopia na região do ultravioleta e do visível, eu vou recordar aqui alguns aspectos relacionados sobre o processo de elucidação da estrutura, da fórmula estrutural de compostos orgânicos. Não existe um caminho único, não existe uma receita para se fazer isto, mas eu vou apresentar aqui para vocês um diagrama que eu já discuti num vídeo, numa aula anterior, tá? Que seria assim uma maneira sistemática, pelo menos para você que está iniciando o estudo nessa área de espectroscopia, com vistas à elucidação da estrutura de compostos orgânicos, você tem uma ideia de como proceder. Nós trataremos sempre, quando nós estivermos discutindo nesse curso, sobre a identificação da estrutura de um composto puro. Então, imagine que você tenha um composto puro. Para elucidar a estrutura desse composto, é importante que nós saibamos qual é a fórmula molecular do composto. Essa é uma das informações fundamentais. Antes de você saber sobre a fórmula estrutural, é importante que você saiba qual é a fórmula molecular. E para se determinar a fórmula molecular, uma maneira excelente de se fazer isso é obter um espectro de massas de alta resolução, que nós já discutimos numa série de vídeos que já estão disponíveis para você no nosso canal. Com a massa, com uma massa exata, é possível se determinar a fórmula molecular do composto. Com a análise de espectros de RMN de hidrogênio e de carbono 13, também é possível, como nós já vimos em alguns vídeos também já publicados no nosso canal, eventualmente é possível se obter a fórmula molecular com informações obtidas lá diretamente do espectro de RMN de hidrogênio e de carbono 13. Mas a fórmula molecular é importante. Então, uma vez que o composto estiver puro, você obtém o espectro de RMN, de hidrogênio, carbono 13, espectro de massas. Agora, outra coisa que é fundamental para você determinar a estrutura é saber quais os grupos funcionais estão presentes. A melhor técnica para isso, nós discutimos uma série de vídeos já publicados aí para você, é a espectroscopia na região do infravermelho. O infravermelho é muito poderoso, essa técnica é muito poderosa para informar grupos funcionais. Você também pode obter informações sobre grupos funcionais, em alguns casos com espectros no ultravioleta, com alguma limitação, tá? Não é tão bom para isso, mas é possível se obter informações sobre grupos funcionais, e sobre a ressonância magnética também, você obterá algumas informações nesse sentido. A presença, por exemplo, de carbonila de aldeído, de ésteres, de amidas, quando você tem os dados de ressonância magnética nuclear de carbono 13, tá? Enfim, uma vez você tendo informações sobre grupos funcionais e sobre a fórmula molecular, é possível, por meio da análise desses dados espectroscópicos, você obter várias subestruturas. Numa aula anterior, nós discutimos sobre isso. Se você, por exemplo, analisando o espectro infravermelho, você tem informações sobre grupos funcionais, analisando o espectro de ressonância magnética sobre alguns fragmentos, por exemplo, a presença de grupo etil, de grupo metil, de grupo etoxi, enfim, você tendo subestruturas, e com base na fórmula molecular também, você obtém o índice de deficiência de hidrogênio, tá? Essas subestruturas são, então, combinadas das diversas formas possíveis em função da natureza desses subgrupos, e você obtém, então, fórmulas em duas dimensões.
Eventualmente, em função da natureza desses fragmentos ou subestruturas, é possível obter apenas uma fórmula bidimensional. Se você obtém uma fórmula bidimensional, você compara os dados com a literatura, caso esse composto seja conhecido da literatura, e você tem então a confirmação da fórmula do composto. Caso eventualmente você tenha mais de uma, ou mesmo uma fórmula possível, você deve conferir essa fórmula novamente, tá? Para ver qual delas se ajusta melhor, está mais compatível com todos os dados espectroscópicos obtidos. A partir daí você escolhe uma fórmula. Se possível, uma única fórmula. Caso contrário, se você tiver dúvida em mais de uma fórmula, algumas outras análises serão necessárias. Para você obter informações a respeito do arranjo tridimensional dos átomos nessa molécula, eventualmente você vai ter que fazer uma análise de alguns dados obtidos por meio de técnica de ressonância magnética nuclear ou dispersão óptica rotatória. Tendo uma fórmula tridimensional viável, você compara com os dados da literatura e, eventualmente, você chega à fórmula do composto. Muitas vezes é necessário ainda, nos dias de hoje, se realizar a síntese total por meio de uma estratégia sintética bem definida e bem determinada, para a obtenção da estrutura proposta, e uma vez obtida essa estrutura proposta por método sintético confiável, você compara os dados espectroscópicos desse produto sintético com o produto que você tinha proposto. Se forem iguais, confirmada a estrutura. Caso contrário, você deve continuar realizando seus estudos até elucidar definitivamente a estrutura. Mesmo nos dias de hoje, com todos os dados espectroscópicos, com todas as técnicas avançadas disponíveis, ainda assim, vez por outra, alguma fórmula é publicada errada, alguns produtos naturais recentemente isolados, a fórmula proposta, eventualmente, tempos depois de publicada, ela é corrigida por um outro grupo de pesquisa que identifica a estrutura correta. Então, esse é um processo que demanda o estudo de várias técnicas espectroscópicas e demanda bastante experiência também, tá? Agora, eventualmente, se esse composto puro for cristalino e você obtiver um monocristal, é possível, então, obter um raio-x do monocristal, e com esse raio-x do monocristal você tem, com uma única análise, a fórmula em 3 dimensões. Você pode estar se perguntando nesse momento, se por raio-x parece tão fácil, né? Um caminho tão curto, né? Por que então eu não faço tudo por raio-x? Primeiro, porque nem todos os compostos são sólidos. Segundo, porque mesmo os compostos sólidos, nem sempre é possível se obter monocristais. E segundo, porque você, quando está realizando um procedimento sintético, por exemplo, nós ilustraremos isso ao longo desse curso, eventualmente você faz uma transformação de grupo funcional, você, por exemplo, tem um álcool, você oxida isso para uma cetona. Se você quer saber se a reação deu certo, se o produto obtido é o produto desejado, faça o espectro no infravermelho, que você vai observar a mudança no padrão do espectro, indicando que uma técnica muito simples, rápida, com poucos minutos, você confirma que a sua reação, que a reação que você realizou funcionou. Você não vai ficar usando raio-x o tempo inteiro. Essas técnicas aqui, elas são usadas rotineiramente para acompanhamento de processos sintéticos em laboratório de síntese, para elucidação estrutural de produtos naturais, para elucidação estrutural de intermediários sintéticos que vão demandar muito pouco esforço no sentido da análise desses dados espectroscópicos todos aqui. Como eu disse, esse é um fluxograma bem geral para te dar uma ideia, mas eventualmente, uma vez que você tem um composto puro, basta às vezes obter o espectro no infravermelho, comparar o espectro com o da literatura e você ter a confirmação da fórmula do composto, se for conhecido, só com infravermelho e a temperatura de fusão, por exemplo, ou apenas o espectro de ressonância magnética nuclear, por exemplo, tá?
Então, não é tão complicado assim, você não tem que percorrer todo este caminho aqui, isso é um fluxograma geral, para te dar uma ideia de que nessa disciplina nós vamos estudar todas essas técnicas de uma forma integrada, combinar todos os dados com vistas a confirmar a estrutura de um determinado composto. Tá? Feito essa apresentação geral para recordar a importância dessas técnicas, eu passo para diante para mais algumas informações. Nessa tabela, eu apresento para vocês, já apresentei em outras oportunidades, tá? As várias regiões do espectro eletromagnético, tá? Aqui o nome da região, raio-x, ultravioleta distante, ultravioleta próximo, visível, infravermelho, tá? E os limites aproximados de lambda. Esses limites aqui são em metros, tá? Que é o sistema, que é a unidade do sistema internacional, e para cada tipo de espectroscopia é comum nós utilizarmos uma unidade usual. No caso da espectroscopia no ultravioleta e no visível, essas duas em destaque aqui, que nós discutiremos, ultravioleta vai de aproximadamente de 200 a 400 nanômetros e o visível de aproximadamente 400 a 780 nanômetros. Nós discutiremos o que ocorre com uma amostra ao ser submetido com radiação nessa faixa de comprimentos de onda. Nesse quadro, que novamente é um quadro muito geral, toda vez que você quer fazer comparação, essa comparação deve ser vista com muita cautela, tá? Mas nesse curso nós vamos estudar espectroscopia UV visível, infravermelho, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono 13, tá? Aqui eu coloco vários aspectos que podem ser avaliados em relação a cada uma dessas técnicas. Quando eu ponho negativo, por exemplo, determinação da fórmula molecular. A espectroscopia UV visível, não, ela não é boa, ela não te permite determinar a fórmula molecular. Quando eu ponho 3 cruzinhas aqui, positivo, significa que é muito bom. Qual que é a sensibilidade do método? Muito bom. É um método muito sensível, ou seja, você pode fazer análise com quantidade muito pequena de amostra. Com relação à identificação de grupo funcional, não, a melhor técnica é a espectroscopia no infravermelho. O V visível dá alguma informação, como nós veremos, você vai conseguir identificar se o composto é um polieno, é um dieno, é um trieno, ou é um composto carbonílico alfa-beta insaturado, mas informações mais precisas você consegue obter com a espectroscopia no infravermelho. Para você interpretar os dados, a interpretação nós veremos. São poucas informações que serão obtidas, não serão muito necessárias muitas informações teóricas para interpretar um espectro. Agora, do ponto de vista de análise quantitativa, vocês devem ter estudado em disciplinas de química analítica o uso dessa técnica para análise de diversos tipos de substâncias. É um método muito bom para análise quantitativa. O aparelho, o custo operacional é relativamente baixo, tá? Não é um custo caro, comparado com as outras técnicas, o equipamento de ressonância magnética nuclear, o equipamento do espectrômetro de massas de alta resolução, são equipamentos caríssimos. O ultravioleta está entre os equipamentos mais baratos, é um equipamento fácil de operar, mas ele não dá muita informação sobre a pureza. Enquanto no espectro de ressonância magnética, por exemplo, de hidrogênio, de carbono 13, você detecta impurezas pequenas, presentes em pequenas quantidades na amostra, você pode ter uma amostra impura e essa amostra pode não ser detectada, né, por esse método, eventualmente. De modo que essa técnica não é muito bom para analisar o grau de pureza de substância, em função do fato de que certas substâncias não absorvem nessa região do espectro. Eu apresento aqui agora um exemplo de um espectro no ultravioleta, um exemplo do espectro típico. Nessa escala, nós temos aqui de 200 a 350, quase 400 nanômetros, que é o comprimento de onda, e nessa escala vertical,
nós registramos aqui o log de epsilon. Epsilon é absorvitividade molar, tá? Você observa que quando o log de epsilon é igual a 4, epsilon é igual a 10.000. Quando epsilon é igual a 1.000, o log de 1.000 é 3. Quando epsilon é igual a 100, o log de 100 é 2. Então, nessa escala logarítmica, nós usualmente registramos log de epsilon. Mais adiante, eu vou mostrar a relação entre absorvância e o epsilon. Tá? Aqui nós temos duas curvas, uma curva cheia, tá? Essa linha cheia, e uma curva pontilhada. Nessa curva 1, que é a curva cheia, ela corresponde ao espectro de absorção desse composto, que é uma cetona alfa-beta insaturada, tá? Aqui é alfa e aqui é o carbono beta, com o grupo fenil na posição beta. Você observa na curva 2, que é praticamente muito parecida, né? Muito parecida com a curva 1, ela corresponde ao espectro do composto 2. O composto 2, só de olhar pela fórmula, você já observa que ele é totalmente diferente do composto 1. É um composto tricíclico, você tem aqui 1, 2, 3 anéis, aqui você só tem um anel. A fórmula molecular é diferente, fórmula estrutural totalmente diferente, tá? E olhando, se você analisar os dois compostos, se você apenas tiver os dois compostos e determinar a temperatura de fusão, não sei se esse primeiro é líquido ou sólido, provavelmente deve ser líquido, mas mesmo se for sólido, a temperatura de fusão vai ser bem menor do que o de baixo, que certamente é sólido. Tá? Então, só pela temperatura de fusão, você já determina, você já distingue os dois. Mas no espectro ultravioleta, você não consegue distinguir, porque é muito parecido. Tá? Com esse exemplo, então, deve ficar claro para vocês que a interpretação de um espectro na região do ultravioleta e do visível deve ser feita com muita cautela. Por quê? Porque essa técnica tem aqui uma limitação. Eu pego esse primeiro exemplo para ilustrar a limitação dessa técnica. E é claro, mas essa técnica ela tem muitas vantagens, ela é muito poderosa, ela vai ser útil em muitas situações, como eu vou ilustrar ao longo dessa apresentação. Mas fica aqui o alerta para que, como toda técnica, ela te dá informações preciosas, mas também ela tem limitação. É importante que você saiba a limitação. E a limitação aqui se deve ao fato de que compostos diferentes podem ter o mesmo espectro. Eu destaquei em azul aqui essa parte da molécula, que é a parte responsável pela absorção. Nós trataremos mais adiante sobre a natureza dos grupos que absorvem radiação UV visível, e esse grupo é chamado de cromóforo. Essa parte azul é que é responsável pela absorção. Se você olha o composto de baixo, tá? A parte azul você tem um anel fenil, um anel benzênico, uma ligação simples, uma dupla, uma simples e um dupla O. Como a parte em azul é idêntica nos dois, é por isso que o espectro são praticamente iguais os dois espectros, tá? Então a limitação da técnica, ela está associada ao fato de que se dois compostos totalmente distintos apresentam o que nós chamamos de grupo cromóforo muito parecido ou iguais, os espectros serão parecidos, tá? Então, essa é uma limitação, mas que deve ser interpretada com cuidado e vocês devem estar alertas. Eu uso esse mesmo espectro apresentado anteriormente para chamar a atenção de quais são os parâmetros que nós medimos quando obtemos um espectro no ultravioleta, tá? Os parâmetros são o seguinte: você analisa essa curva, aqui tem um ponto de máximo, ó, absorção máxima, depois diminui, aqui tem um outro máximo e depois diminui a absorvância. Se o log de epsilon diminui, nós mostraremos a equação posteriormente, tá? A absorvância também diminui. Então, observa que aqui existe um valor máximo para epsilon.
Então, esta é a posição máximo da curva, aqui também tem um segundo máximo, né? Mas vou mostrar só ilustrado com um caso. Nós medimos aqui qual é o valor de lambda em que a curva tem um máximo de absorção. Isso é chamado de lambda máximo. Para cada lambda máximo, existe um valor de log de epsilon máximo. Uma vez que se obtém esse valor, tendo log de epsilon, você determina o valor de epsilon máximo. Então, do ponto de vista da interpretação desse espectro, no primeiro momento, eu chamo a atenção aqui dos dois parâmetros que são obtidos quando se obtém um gráfico dessa natureza. É o valor de lambda máximo e o valor de epsilon máximo correspondente. Eventualmente, pode ser que a curva apresente 2 ou 3 máximos. Essa curva aqui apresenta um máximo, essa curva escura, né? Ela apresenta um máximo aqui nessa posição, então, obviamente, terá um epsilon máximo correspondente, tá? Então, basicamente, esses são os dois parâmetros que nós obteremos ao analisarmos um espectro no ultravioleta visível. Vocês notaram que a banda ela é larga de um modo geral, né? Então, eu vou colocar aqui uma informação bastante simples, só para ilustrar por que essa banda é larga, tá? Nesse tipo de técnica, o fenômeno que ocorre são transições eletrônicas durante o processo de absorção. Isso será ilustrado mais adiante também. A transição eletrônica, geralmente, ocorre quando um elétron no estado fundamental, no nível de energia fundamental, aqui estado eletrônico fundamental, que é chamado de G, tá? E aqui você tem o estado eletrônico excitado, que aqui é representado pela letra E, tá? Você tem, então, a transição do estado eletrônico fundamental para o excitado. Mas ocorre que cada um desses estados, tanto fundamental quanto excitado, eles apresentam diversos subníveis vibracionais, que são essas linhas vermelhas aqui, tá? Tanto aqui quanto no estado eletrônico excitado. E para cada subnível vibracional, que nós já estudamos nos vídeos sobre espectroscopia no infravermelho, que você já tem disponível no nosso canal, existem subníveis rotacionais. De modo que, quando nós dissemos que ocorre uma transição do estado fundamental para o estado excitado, na realidade você tem, por exemplo, uma dessa posição do estado fundamental para essa posição no estado excitado, ou uma transição com mais energia, ou uma transição com mais energia ainda. Na medida que a transição ela ocorre em estados, em níveis eletrônicos, tá? Com energias diferentes, para cada energia vai estar associada um comprimento de onda, tá? Então, se você lembrar que a energia ela é igual a H vezes C sobre lambda, dada por essa equação, H é constante de Planck, C é velocidade da luz, multiplicando uma coisa pela outra, nós temos uma constante dividida pelo comprimento de onda. Ou seja, para cada valor de energia, menor, um pouco maior, você vai estar associado o lambda, na medida que a energia é maior, o lambda é menor. Então, para uma dada transição eletrônica, tá, existem vários valores de energias associados e, portanto, vários comprimentos de onda serão absorvidos, daí resulta que nos espectros de UV ultravioleta e na região do visível, as bandas serão geralmente largas. Estou falando que ocorrem transições eletrônicas, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre essas transições eletrônicas. Eu represento aqui nessa figura para vocês os orbitais HOMO e LUMO para o eteno e para o butadieno. Tá? E nós vamos observar que a diferença de energia dos orbitais de fronteira são o HOMO e o LUMO. Tá? Do butadieno, ela é comparada ao do eteno, ela é menor. Vamos ilustrar aqui.
No caso do eteno, você tem aqui o CH2, dupla CH2. Aqui existe uma ligação sigma e uma ligação π. Eu vou representar apenas os orbitais π existentes nessa molécula aqui, do eteno. Então, existem dois orbitais π. Um que é chamado simplesmente de π e o outro que nós representamos por π estrela. Nesse π estrela, você observa aqui que essa representação desse orbital cinza de um lado e branco do outro, significa que a função de onda tem um sinal, digamos, positivo e negativo, positivo e negativo. Quando os sinais são iguais, olha, tá, você tem uma sobreposição positiva. Você tem aqui uma nuvem eletrônica, e aqui você tem uma nuvem eletrônica abaixo do plano da ligação carbono-carbono. Quando aqui é positivo e aqui negativo, você tem um plano nodal. Então, um elétron nesse orbital não contribui para a ligação. Isso é chamado de orbital antiligante. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa questão desses orbitais, tá? Ligantes, antiligantes, eu peço que você retorne aos capítulos iniciais do volume 1 do Solomos ou de outro livro de Química Orgânica para rever esse tópico. É importante que você tenha esse conhecimento básico para entender todo esse curso sobre métodos espectrométricos de identificação de compostos orgânicos. Então, no caso do eteno, existem dois elétrons no orbital sigma, que nós não representamos, e dois elétrons no orbital π. São dois orbitais ocupados. O de mais alta energia é o orbital π. Esse H aqui, olha, vem do inglês highest, ou de occupied. Então, em português seria o orbital molecular de mais alta energia ocupada. Então, dos dois orbitais moleculares ocupados, o que tem mais alta energia é o π. Esse daqui está vazio. Existe o orbital sigma estrela bem acima, que também é antiligante, também está vazio. Dos orbitais vazios, o mais baixa energia desocupados é este daqui, o π estrela. Esse L vem do inglês lowest, o mais baixo, o de unoccupied. Então, esse é o orbital molecular desocupado de mais baixa energia. Quando essa amostra é submetida a uma radiação eletromagnética, tá, com energia correspondente a 720 kJ, ocorre uma transição eletrônica, ocorre uma absorção. Tá? Nesse caso, do eteno, está na faixa de 720 kJ. É muita energia. Essa energia corresponde a um comprimento de onda muito pequeno, que é abaixo de 200 nanômetros, que é o limite inferior aí da faixa de ultravioleta que nós estamos estudando. Quando você agora considera o butadieno tem duas ligações π, tá? Então, se tem duas ligações π, nós teremos 4 orbitais π, que é o π1, π2. Aqui não tem plano nodal nenhum aqui, olha, tem apenas um plano nodal aqui, né? Então, você tem uma nuvem eletrônica aqui em cima e uma nuvem eletrônica embaixo. Aqui você tem um plano nodal nesta posição central. Aqui você tem 2 planos nodais, tá? E aqui você tem 3 planos nodais. π1, π2, π3, que é π antiligante, π4, que também é antiligante. Aqui estão os orbitais preenchidos. Existem 2 elétrons aqui, mais 2 aqui. Quando essa amostra é submetida à radiação ultravioleta, ocorre a absorção e você observa que essa distância entre o HOMO e o LUMO é bem menor, gasta-se menos energia. Se a energia é menor, o lambda associado a ela vai ser maior. Então, observa que o comprimento de onda absorvido vai depender da extensão da conjugação. Quanto mais conjugado for o sistema, menor a barreira de energia. A diferença de energia entre o HOMO e o LUMO, se a energia é menor, o comprimento de absorção, o lambda, é maior. Essa é uma informação importante. Nós já falamos, então, das transições eletrônicas, tá? Da variação
de energia em função da extensão da conjugação, falaremos mais sobre isso. E demos alguns exemplos, né, também da limitação da técnica. Mas para que a gente possa obter um espectro, tá? Antes de mais nada, você deve preparar a amostra para obter o espectro, tá? Então é importante que a gente escolha o solvente e as células onde essas amostras serão colocadas. De um modo geral, você pode usar uma célula que é uma cubeta com o formato mais ou menos aqui mostrado, olha. Essa cubeta vai ter essa largura aqui, que é chamada caminho óptico, representada aqui por essa letra L, e geralmente ela vai ter aqui alguns poucos centímetros de comprimento, uns 5 centímetros talvez, e 1 centímetro de caminho óptico, é muito comum. Essa cubeta pode ser de quartzo. Se a cubeta for de quartzo, você pode utilizá-la em toda a extensão de 200 a 800 nanômetros, pois o quartzo não absorve na região do ultravioleta. Essa cubeta pode ser de vidro, mas caso ela seja de vidro, ela não pode ser utilizada na região do ultravioleta, pois o ultravioleta é absorvido pelo vidro, tá certo? Isso tem que ficar muito claro na hora de se fazer a análise. Existem também cubetas para análises rotineiras, cubetas de quartzo. Se você quer fazer uma análise na região do visível, muitas amostras, eventualmente, essas cubetas de quartzo são bem mais baratas, tá? E se prestam bem para análise da região do visível. Então, basicamente, você deve diluir a amostra num solvente, tá? Tem uma solução de concentração conhecida, colocada numa cuba com caminho óptico L, também conhecido, uma certa quantidade de radiação incide, tá? Tá certo? Uma certa intensidade zero, parte é absorvida, o que não é absorvido é transmitido. Então entra esse tanto grande aqui, ó, pela largura da seta, e sai menos do outro lado, caso a amostra absorva, tá? O tanto que é transmitido, nós reportamos como porcentagem de transmitância. Porcentagem de transmitância é igual a 100 vezes a transmitância. A transmitância nada mais é do que a quantidade emitida dividido pela intensidade da radiação incidente. Então, porcentagem de transmitância é um parâmetro que eventualmente você vai medir, que você pode registrar o seu gráfico, inclusive, utilizando esse parâmetro. Agora, a transmitância está relacionada com a absorvância por essa equação, essa relação logarítmica. A absorvância é igual a log de 1 sobre t, ou menos log de t, tá certo? Que a absorvância é igual a epsilon, que eu já havia comentado antes, que é a absorvitividade molar, vezes a concentração, vezes o caminho óptico, tá? Então, esses são os parâmetros que nós mediremos quando você quando você obtiver um espectro, na realidade você vai registrar lá, o parâmetro medido é a absorvância ou a transmitância, tá? Mas como epsilon está associado, epsilon é uma constante, tá? Você pode calcular esse epsilon, uma vez que você conhece a concentração da amostra e conhece o caminho óptico. Mas para que isso tudo ocorra, é necessário que você escolha o solvente. E é importante que o solvente não absorva na região que você quer analisar. Quais são os solventes mais comuns? Aqui eu tenho uma lista de solventes: acetona, acetonitrila, água, benzeno, ciclohexano e uma série deles, tá? Aqui eu tenho o limite mínimo de lambda em nanômetros, que a partir de até acima desse valor aqui, o solvente não absorve, tá? E se você considerar uma cubeta com caminho óptico de 10 milímetros, a acetona absorve até 330. 350, 400, 500, a acetona não absorve. Então, se você quiser fazer uma análise de uma amostra e essa amostra está absorvendo entre 400 e 600 nanômetros, pode usar acetona se ela for adequada para sua análise. Observe que se o caminho óptico é menor, esse limite mínimo é um pouquinho menor.
330, 325, 190, 180, 205, 170, é um pouco menor, tá? De modo geral, a gente usa cubetas, pelo menos a experiência que eu tenho, cubetas de 1 milímetro, de 10 milímetros. Você pode usar cubetas com caminhos óticos diferentes, tá? Aqui eu também tenho uma informação que é a temperatura de ebulição em graus Celsius da amostra. Então, você tem solventes como éter dietílico, que tem temperatura de ebulição 35, ou de clorometano 42, que num dia quente, só de abrir o frasco, o éter evapora. Se você for transferir isso com uma pipeta, gotejando, ou com uma seringa, ele vai evaporar só no processo de transferência, tá? E você tem solventes com temperatura de ebulição muito elevadas, como dimetilformamida. Essa aqui é uma informação que você deve ter em mente, porque caso você esteja fazendo uma análise quantitativa, tá? Para medir o epsilon, por exemplo, se precisa de uma solução de concentração bem conhecida, e se você tiver decidido escolher o éter dietílico, fique alerta que você está aqui sujeito a ter mais erros, porque o éter pode evaporar muito. De preferência, não escolha solvente tão volátil como o éter. Essa deve ser, talvez, essa uma das suas últimas opções, tá? O solvente também deve ser escolhido em função, por exemplo, digamos que você queira fazer uma medida de um determinado composto, análise de um composto, e esse composto, a banda de interesse é 230, 240 nanômetros, não, o benzeno não dá, porque o benzeno absorve muito, observa aqui, ó, 280 ele absorve, tá? Então, você tem que escolher o solvente acima ao solvente que não vai absorver na faixa de interesse da sua análise, tá? Então, aqui nós temos acetonitrila, água, 205, ciclohexano, 205, etanol, hexano, metanol, todos esses não absorvem em torno de 205. Então, eles são úteis aí para análise de qualquer tipo de amostra, desde que o solvente dissolva a amostra. Não adianta você colocar um solvente, tá? Por exemplo, resolvo fazer em água, mas a amostra não se dissolve em água. Não, a amostra tem que estar totalmente solúvel em água. Outra coisa, esses solventes, você não pode pegar para análise desse tipo de espectroscopia, solvente comum que você utiliza em laboratório, solvente que você utiliza para fazer, por exemplo, colunas cromatográficas em laboratório, solvente comercial, não. Você encontra nos catálogos das empresas fornecedoras solvente grau espectroscópico. São solventes puríssimos que não têm contaminantes, tá certo? De natureza alguma que vão interferir na análise. Contaminantes que vão interferir na análise. Por exemplo, eventualmente você pode ter no laboratório um etanol muito puro, 99,5% de etanol, quase nada de água. Mas para obter um etanol com tão pouca água, muitas vezes se faz uma destilação, tá? E para isso se coloca benzeno, para você ter uma mistura azeotrópica e destilar e remover a água do azeótropo etanol-água. Com isso, você pode ter uma amostra de etanol que não tem água, mas está contaminada com benzeno. Então, muito cuidado na hora de pegar o solvente. Você deve escolher um solvente que seja grau espectroscópico. Então, outra informação que eu digo aqui agora também, aproveito nesse slide, é o seguinte. Digamos que você está acompanhando, seguindo um determinado protocolo no artigo e o espectro obtido pelo autor, que você está usando como referência, ele fez o espectro do composto em metanol. Metanol está aqui. Digamos que você não tenha metanol grau espectroscópico no laboratório, você tem etanol. Você pode substituir? Pode. Você vai ter o espectro praticamente o mesmo, tá certo? Sem problema algum. Pode. Digamos que você não tem etanol, você pode substituir por hexano? Depende. Depende. Tá? Primeiro, o hexano tem que dissolver a amostra. Segundo, dependendo, digamos que o hexano também dissolva a amostra, tá? O que vai ser pouco provável, mas pode ser que ocorra, tá? O hexano dissolve, o metanol também dissolve, tudo bem, tá? Mas se isso for o caso, você deve levar em conta ainda a natureza do cromóforo, que nós discutiremos no outro vídeo. Porque dependendo do tipo de cromóforo, você vai ter diferenças nos valores máximos de absorção e essas diferenças devem ser consideradas.
Então, resumindo, tá? O solvente não deve absorver na região de interesse. O solvente deve dissolver bem a amostra sob estudo. Tomar o cuidado com o manuseio de solvente muito volátil, se essa for a escolha, uma vez que ele pode evaporar durante o trabalho, alterando a concentração da amostra, e usar solvente grau espectroscópico, tá? E leve em conta ainda mais uma observação, é que, como em qualquer tipo de análise, o solvente não pode reagir com a amostra. Termina essa parte por aqui, nós vamos continuar na parte 2, com um pouco mais de detalhes, com a definição de alguns conceitos e mais informações. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.